Eu acredito. Eu vou falar aqui, eu vou abrir um parênteses aqui bem rápido, falando o seguinte. Eu sempre repito isso. Adventista do sétimo dia é ser humano como qualquer outro. Ele sente fome, sente frio, ele sente medo, ele está feliz, ele busca felicidade, ele busca Cristo. O Adventista do sétimo dia ele é genuíno na sua crença. E tem muita gente boa lá, né, Rodrigo? Tem muita Sim, gente boa. sim. Eu conheço, olha, para falar a verdade, a grande maioria, 95% das pessoas que eu tive experiência no Adventismo são pessoas excelentes, que valorizam a família, valorizam têm os valores cristãos presentes na vida deles. São seres humanos falhos como eu, como você, como todo mundo, mas são pessoas buscando a Deus. Mas elas estão presas dentro de um sistema doutrinário que é muito pesado. É um sistema muito pesado. A gente está para publicar dois livros, 2 vídeos agora, falando especificamente sobre Ellen White, um vídeo curto que vai ver agora nesse fim de semana, falando sobre a influência do tal do espírito ajudante, do anjo ajudante dela, ajudando que ela visse certas coisas nas casas e nos sanatórios das pessoas. É uma coisa horrível de você ler, só de você ler é horrível. Só que muitas pessoas, elas usam aquela ideia de que, não, mas Ellen White acertou aqui, ela falou de Cristo muito bem aqui, ela falou de Jesus ali. Eu falo, gente, um trilho de trem com 3, 4 fases fora do lugar, descarrilha o trem inteiro. A linha tem que estar perfeita, ela tem que estar correta, ela tem que estar com base em Cristo. Não adianta você estar com Cristo, e de repente vem anjo ajudante, espírito ajudador, anjo que me guiou, depois Cristo, depois anjo que me guiou, anjo ajudante, falha de profecia. Não adianta. Seu trem vai ficar num lugar descarrilhado. Mas, Rodrigo, pode falar. Se usar esse mesmo raciocínio, Nostradamus vira um profeta de Deus. Pois é, excelente. Lembra de Nostradamus? Excelente. Ele está acertando errando e acertando profecias até hoje. Exatamente. É fácil transportar isso. Ou se você não tem os trilhos do seu trem em Cristo somente, meu amigo, você vai ter problema, porque uma hora esse trilho vai ficar aí fora do lugar. Só que uma coisa que eu tive a oportunidade de falar com 2 pastores essa semana que estão no sistema adventista, que estão lá pregando, são pastores regulares da igreja, e eles não concordam com Ellen White. Eles não concordam, eles sabem que eles precisam distribuir esse conteúdo, muitas vezes no púlpito, e um deles me falou que ele faz isso 3 vezes por ano, que é o limite dele, 3 vezes por ano. E muitos deles estão falando assim, nós não sabemos o que fazer, em outras palavras, como é que a gente consegue pregar Cristo sem perder a nossa posição? E você que tem mais experiência na questão de pastorado, de igrejas, de aconselhamento, o que você diria para o pastor adventista que quer pregar Cristo, quer pregar o evangelho, mas está dentro do sistema? Boa pergunta, hein, Rodrigo? Olha, eu vejo que hoje ele não tem muitas opções, ele tem que sair da igreja. Ele não tem muitas opções. O Patrick fez isso recentemente. Não sei se você acompanhou aí o pastor Patrick. Não acompanhei não. Depois me Pastor Patrick é um dos pastores aqui no Brasil, que ia lá na Vejam Só, que iam lá no pastor César Cavalcante. Ele é tipo Ezequiel Gomes, de vez em quando aparecia falando em nome da igreja, tudo. Uhum. E ao meu ver, tá? Veja, é minha perspectiva, não estou sendo dono da verdade. Sim. Eu percebi que ele se posicionou contra algumas coisas, e a organização aqui da América Latina, que é o pastor Keller, é isso que fala o nome do pastor, né? Ayrton Keller. É esse o nome do homem, né? É mais ou menos isso. Eu falo Killer assim, meio trocadilho, você entendeu, né? Você entendeu, né? A gente não fala alemão, pastor, então fica difícil, né? Não, mas você entendeu o killer serial, entendeu? E aí parece que ele foi enquadrado e ele foi enxotado. Eu tenho aqui um livro que um pastor adventista me mandou, ele escreveu, e ele continua adventista, mas ele foi, eu preciso achar, até eu posso te mandar depois, eu vou procurar, eu não sei onde está. Mas eu recebi um PDF de um livro de um pastor adventista e ele colocando justamente essas coisas. No livro ele coloca assim, olha, nós adventistas estamos pregando mais Ellen G. White do que Jesus Cristo. Sim. A nossa exegese não é livre, ele falava.
Sim. sem Ellen White. Sim. Se eu fizer uma exegese de Hebreus e chegar a uma conclusão diferente de Ellen G. White, eu sou execrado. Então, eu entendo que ainda hoje, a não ser que aconteça esse milagre da geracional que você disse aí, hoje, se um pastor adventista ele quiser realmente pregar o evangelho, ele tem que sair da organização. Mas eu quero dar um recado para esse pastor, se você me permitir. Sim, fica à vontade. Há vida fora da igreja adventista. Yeah. Há vida. Dirk Anderson, por exemplo, é um exemplo. Ele faz enorme sucesso aí pregando o evangelho, ganhando almas. E você que está me assistindo, há vida. Meu querido, você tem uma Bíblia, você é livre para montar a sua igreja e pregar o evangelho. A igreja não salva. A igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Atos 4:12. A salvação está em Cristo, não está em placa denominacional. Então, você que é pastor adventista, você que é um homem de Deus, que é íntegro, que sabe a verdade, mas sabe que não está batendo, pega a sua Bíblia, abre sua igreja, vai pregar o evangelho. Sim. Há vida e vida em abundância fora da instituição. Você não precisa da igreja adventista para fazer a vontade de Deus. Aliás, ao meu ver, você vai fazer a vontade de Deus saindo. E sendo uma bênção para outras pessoas. Exatamente. Amém. Amém.